Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Vou tirar a máscara porque... Antes de começar, Mafê, foi tudo bem no curso. Mesmo uma semana, os três adolescentes, né? Foram três adolescentes, a Cecília, a Sara e a Yasmin participaram do curso missionário que foi promovido pelos Atletas em Ação. Foi até ontem à noite. Então, glória a Deus pelo curso aí, pelos adolescentes aí. Como é o nome mesmo? Tendas, né? Como é que é? Projeto Comunidade Digital. Projeto Comunidade Digital. Eu falo fazer tendas, né? Mas vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Nós estamos aqui, meus irmãos, estudando as visões do profeta Zacarias. Esta é a quinta visão do profeta Zacarias, no capítulo de número 4. Vamos ler de maneira alternada. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia, meus irmãos, no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra aqui de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza a vida dos humildes, começos, esse agraciará, bem como nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prosseguiu e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar sobre tudo, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 furos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém. Amém, meus irmãos. Livro do profeta Zacarias. Zacarias começa a profetizar, meus irmãos. Ele é o profeta depois do cativeiro da Babilônia. Aqui mais ou menos nós estamos no ano de número 520 antes de Cristo. Tá, meus irmãos? Quando é que encerrou? Quando é que o povo volta para Jerusalém? Cerca de 535 antes de Cristo. Eles já estão há 15 anos na terra, em Jerusalém, e eles estão extremamente motivados por uma série de situações. Eles precisam reconstruir tudo.
E é difícil você reconstruir a partir do nada, de tudo desmoronando. E a impressão que eles têm é que eles não vão conseguir, eles estão extremamente desanimados. Então, nessa situação, o profeta Zacarias, ele tem aqui, meus irmãos, 8 visões. São 8 visões que ele teve em apenas um dia, essas 8 visões. Essas 8 visões são todas de encorajamento. E todas, meus irmãos, tem um aspecto muito importante acerca da nossa fé. Tá, meus irmãos? Hoje, o capítulo de número 4, que é a quinta visão. No capítulo de número 3, a quarta visão tem a ver com o quê? Com o profeta. Quem são esses dois? O profeta, né? E aqui na quinta visão ele vai falar de outra pessoa. Mas vamos lá, presta atenção aqui no texto. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, meus irmãos. É muito interessante que a ideia do candelabro você vê aqui, você vê também em Apocalipse capítulo 1, que abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, no finalzinho do livro do capítulo 1, e aí você vai entender quem é o candelabro. Olha só. Versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros, candelabro, são palavras sinônimas, é a igreja. E aí a profecia de Apocalipse vai dizer o seguinte, eu gosto muito de Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, qual é a mensagem? Deus anda no meio da sua igreja. Deus está atento a tudo que se passa dentro da sua igreja. No capítulo de número 4, de novo nós temos a figura do candelabro. E é um candelabro diferente mesmo, porque geralmente no candelabro o azeite fica na parte de baixo. O azeite no Antigo Testamento é a presença do Espírito Santo. E aqui no versículo de número 2 ele diz: que vês? Respondi: eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda. Então olha só, ele fala aqui, ele fala do candelabro, ele fala esse candelabro, o azeite fica em cima. E qual é a ideia do profeta aqui? O candelabro é a igreja, é o povo de Deus. Deus está atento àquilo que acontece na vida do seu povo. Deus não desampara o seu povo em momento nenhum. E mais, quando você lê Mateus capítulo 5, vós sois o quê? A luz do mundo. O povo de Deus é a luz do mundo. E aqui nesse texto, esse candelabro, a iluminação vem de onde? Vem do alto. Deus está presente no meio da sua igreja e mais, Deus ilumina a sua igreja em toda e qualquer circunstância. Esta visão aqui, meus irmãos, é muito bonita. É uma visão gloriosa. E aí, meus irmãos, aqui no versículo de número 3, você junta a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Na verdade, ele está falando, meus irmãos, de 2 pessoas aqui. Ele está falando do sumo sacerdote Josué, que é o líder espiritual. E aqui, no capítulo 5, ele vai tratar da outra aqui, meus irmãos, da outra oliveira, que é justamente quem? Zorobabel, que é o líder civil. Ele é o governador da época, é o rei que tem que conduzir o seu povo, e ele tem que conduzir o seu povo justamente no momento em que tudo está destruído. Então, pensa você é um líder, você tem que reconstruir o povo, mas você não vê saída, você vê, não tem recurso, não tenho nada, não tenho ferramentas, não tenho absolutamente nada, já se passaram 15 anos,
E com certeza, em vez de motivação, vem desmotivação. E no meio dessa desmotivação, o líder civil, ele fica em frangalhos. E muitas vezes, aliás, nós nos sentimos, quantas vezes você se sente assim? Eu muitas vezes me sinto assim, incapacitado, onde eu vejo que as dificuldades muitas vezes são maiores do que eu posso resolver, do que eu posso fazer. Muitas vezes me sinto desmotivado. E aqui é a figura de Zorobabel, é um líder civil, um líder que tem uma grande missão, mas já se passaram 15 anos, um líder totalmente desmotivado. E é no meio desta desmotivação que nós temos aqui, meus irmãos, o tema da nossa mensagem desta noite, que é a promessa de Deus. Nesse contexto de desânimo, nesse contexto muitas vezes onde a pessoa está desmotivada, ela está caída, ela está sem forças, o tempo passa e o tempo vai apertando cada vez mais o nosso coração. E aí vem essa visão de encorajamento, essa visão de fortalecimento. E é interessante, Deus faz uma visão, capítulo 3, para o líder espiritual, o sumo sacerdote Josué, e com a mensagem: eu vou limpar você. Você está sujo, mas sou eu que limpo. E aqui, no capítulo de número 4, o líder civil, Zorobabel. E qual é a mensagem aqui, meus irmãos? Primeira questão aqui: na luta, não desanime. Versículo de número 7, olha só. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça sobre ela. Olha só, meus irmãos, no versículo de número 7, ele está chamando aqui, está chamando Zorobabel. Zorobabel, eu sei que a sua missão é muito grande, eu sei que a sua luta é grande. E aí, olha só, e aí ele faz uma referência aqui no versículo de número 7 a um grande monte. Olha só, meus irmãos, quem é esse grande monte aqui? Abra sua Bíblia primeiramente em Esdras, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês sabem que Esdras, Neemias e Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são livros que retratam depois do cativeiro da Babilônia. São os livros finais do Antigo Testamento, tá? Há uma sequência aqui. Então, só que Esdras está lá um pouco antes de Salmo, né? Esdras, Neemias e Esther. Olha só, primeiramente eu vou ler o livro do profeta Esdras, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, as quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Relaias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número do povo de Israel. Então aqui mostrando quem são, mas o texto que eu queria falar mesmo com vocês é Jeremias, capítulo 51, versículo de número 25. Jeremias, capítulo 51, versículo de número 25. Eis que sou contra ti, ó monte que destrói, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de chamas. Vou ler novamente, eis que sou contra ti. Quem é contra quem? Deus. Deus é contra quem? Quem é o monte aqui? Ó monte que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e te farei de ti um monte em chamas. Este monte aqui é a Babilônia. É a Babilônia com os seus príncipes, com os seus reis sanguinários, que vem para destruir, que vem para... aliás, a Bíblia diz, o inimigo veio matar, roubar e destruir.
Então olha só a situação de Zorobabel. Zorobabel está ali, eles têm que reedificar o templo, está extremamente desmotivado, está sendo de certa maneira vigiado, tá? Já se passaram 15 anos, e aí ele vê a sua missão, ele vê a sua missão como uma missão impossível. E aí de repente no capítulo de número 4, Deus vem a Zorobabel e diz aqui, versículo de número 7, quem és tu, ó grande monte? Quem é você, Babilônia? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Então aqui, meus irmãos, a mensagem de encorajamento aqui, meus irmãos, é o seguinte: não desanime, Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, meu irmão, se Deus é por nós, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem está fazendo, olha só o que Deus está dizendo aqui, esta visão do profeta: eu estou presente na vida de vocês, sabe, é eu que estou iluminando a mente e o coração de vocês. E preste atenção, o inimigo que vocês acham que é extremamente poderoso, que é grande, que é terrível, esse inimigo, eu vou dizimá-lo. Sabe, quem és tu, ó grande monte? E aí o texto diz, diante de Zorobabel será uma campina. Sabe, meus irmãos, olha só, diante de Deus não existe forte, não existe valente, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é o grande Deus, é o Deus todo, a Bíblia o chama de um todo-poderoso, aquele que de fato tem todo o poder. O que levou o povo de Israel ao cativeiro da Babilônia foi o pecado. É o pecado, é a desobediência, é o pecado que faz com que o povo sofra. Meus irmãos, Deus é um Deus de amor. E aqui a mensagem para Deus é: a minha mão continua firme com você. Eu não abandonei vocês. Vocês me abandonaram, vocês viraram as costas para mim, vocês disseram não à minha palavra, a minha palavra que é para nutrir vocês, que é para fortalecer vocês, que é para abençoar vocês. Vocês deixaram ela de lado, e por deixarem de lado, o que aconteceu? Se tornaram presas fáceis para o inimigo que não tem piedade. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos. 70 anos de escravidão, 70 anos sendo escorraçado, sendo humilhado. E a humilhação foi tanta que eles achavam que eles seriam totalmente dizimados. E aí vem a mensagem aqui da graça de Deus. Sabe, meu Deus não mudou a sua aliança. Sabe, Deus continua presente e Deus vai mostrar, vai revelar a sua grandeza e o seu poder. É Ele que abate o nosso inimigo. É Ele que destrói aquele que tenta muitas vezes nos subjugar. O que nós precisamos aprender, o que a nação de Israel precisa aprender, é confiar em Deus. A vida pela fé, meus irmãos, ela não é vazia. A nação de Israel precisa crer na palavra de Deus, crer no que Deus tem revelado para eles. E aí Deus está dizendo: eu estou presente na vida de vocês. E Deus está dizendo, e tem mais, eu vou fazer com que o seu grande inimigo, que é um grande monte, se torne uma campina. E aí, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. É Deus. Obrigado, Alex. E aqui, meus irmãos, Deus, haja graça e graça. A minha graça é contigo. A minha graça, eu irei contigo para onde tu fores. Eis que estou todos os dias convosco. Deus não abandona o seu povo, muito pelo contrário. Deus sempre se volta para o seu povo, e se volta para o seu povo com graça, com amor gracioso, com um favor precioso.
E é por isso que nós não podemos desanimar. É por isso que nós, no meio dos nossos grandes desafios, devemos, a Bíblia nos convida, ter foco, tenha foco. Olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Aqui está dizendo Deus, Deus da aliança. Ele não mudou a sua aliança. Vocês é que se obedeceram. Vocês é que deixaram de lado, mas eu estou aqui. E eu estou presente. E eu estou presente na vida de vocês para ajudar vocês, para operar na vida de vocês. E aí, a segunda questão aqui, meus irmãos, a promessa do poder de Deus, versículo de número 6. Prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não vai ser por força e nem pelo poder. Sabe, meus irmãos, vamos lutar. Qual é a nossa arma, meus irmãos? Pelo meu Espírito. Sabe, meus irmãos, a guerra, Deus está prometendo aqui, meus irmãos, poder para o povo de Deus. É pelo meu Espírito. O Espírito convencendo vocês do pecado, ajudando vocês a se voltarem inteiramente no relacionamento para com Deus, a entenderem, vocês cuidarem da aliança com Deus, sabe, meus irmãos, e aí, para que vocês possam ser iluminados, para que vocês possam crescer, para que no meio das lutas vocês possam ser mais do que vencedores. Então a convocação aqui, essa promessa, pelo meu Espírito. E aqui, meus irmãos, nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é considerado na Igreja Presbiteriana do Brasil o mês das missões. Por quê? Porque a nossa igreja vai comemorar no dia 12 de agosto 161 anos. 161 anos que um servo, um seminarista, ouvindo o sermão, se eu não me engano, como é que é? Eu não sei se foi o pai ou o filho, Alexander Hodge. Simon ouviu um sermão de teologia sistemática. E ouvindo esse sermão, meus irmãos, esse menino se dispõe a vir ao Brasil para plantar uma igreja. Alguém pode dizer assim, é loucura. Menino jovem, 26 anos, muito jovem, muito precoce. Mas esse menino aqui ele vem com qual força? Ele vem crendo na sua capacidade, na sua intelectualidade, para começar no Brasil uma igreja do zero, pelo Espírito de Deus. Sabe, esta é a obra de Deus na nossa vida. Sabe, não é a nossa capacidade, não são os nossos recursos. O que Zorobabel precisava compreender aqui é que Deus está dizendo, não é você, sou eu em você. Sabe, não é você crer na sua capacidade, não é você crer nas ferramentas que você tem, não é você olhar as coisas segundo o que todo mundo visualiza, é pelo meu Espírito, o Espírito Santo operando na sua vida, te convencendo da verdade, mostrando a você que a parte mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Deus. E foi baseado nesse pensamento que veio Simon ao Brasil. É baseado nesse pensamento que todo missionário, não é assim, Mafé? Se você olhar as circunstâncias, você vai sair aí? Meus irmãos, se a Mafé falar assim, se ela começar a olhar somente a dificuldade de um missionário, ela para a obra missionária. Problema com recurso, é problema de ajuda, anda aqui, anda ali, sempre não, e geralmente, e aí? É o Espírito Santo de Deus, que move uma moça, entregar a sua vida, o seu plano de vida a Deus, e fazer da sua vida uma missão, e vai caminhando, e no meio sempre dando testemunho, mesmo com as lutas, Deus é comigo, a sua graça tem me sustentado, o seu amor tem me alimentado. E aí você vai entender a obra do Espírito Santo. O que aconteceu com o Simon no Brasil? Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo que capacita um jovem,
a entregar a sua vida, dar a sua vida, para que o povo brasileiro possa conhecer o Evangelho. E aí vem numa época que não é como hoje. Hoje tudo é mais fácil. Eu compro uma passagem, em questões de 12 horas, 13 horas, eu estou no Brasil, muitas vezes vindo dos Estados Unidos para cá. Naquela época ele veio de como, meu irmão? Não tinha avião, ele veio de barco. Uma viagem missionária de vários meses. E chega ao Brasil, no Brasil não tem absolutamente nada. E começa a plantar uma igreja. E olha só, meus irmãos, quando você olha hoje, quando a gente fala de Simon, nós falamos, mas nós não entendemos, nós não vimos o que ele passou. Quando você começa a conversar com o pastor, eu gosto de conversar com o pastor antigo. Você começa a conversar, eles começam a dizer as dificuldades que tinham para pregar o Evangelho. Eu fiz, uma vez eu digitei um livro, se não me engano, de Samuel Gammon, né? É um médico, pastor que veio ao Brasil. Eu já falei essa história para vocês, de que ele veio ao Brasil, se não me engano é isso. Ele veio ao Brasil e quando ele estava no Brasil, tinha um fazendeiro muito rico. Naquela época não tinha asfalto, tinha calçadas. E ele era proibido de passar na calçada do fazendeiro. Toda vez que ele passava na calçada, o fazendeiro virava dizendo: na minha calçada o senhor não vai passar, pode passar pela rua. E humilhava o pastor. E aí o que acontece? A mulher desse fazendeiro tem uma enfermidade muito séria. E não tinha tratamento no Brasil naquela época. Quando chegam para ele, falam assim: tem um médico americano que está no Brasil, que ele é capaz de te ajudar no tratamento com a sua esposa. Quem era esse médico? Gammon. E aí quando o fazendeiro chega para ele, e tem que pedir, né? Tem que se humilhar. E aí pede pro médico, ele fala assim: quanto o senhor quer? Eu falo: não quero dinheiro, não, eu só quero passar pela sua calçada. Cuidou. Esse homem hoje está no Evangelho. Mas, meus irmãos, aqui é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus move as pessoas. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus aqui para o profeta Zorobabel, o poder de Deus na sua vida, é o meu Espírito operando, te ajudando, te convencendo da verdade, estimulando você a caminhar comigo, a caminhar sob a minha presença, a obedecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que realiza a obra de Deus na vida da igreja, nos capacitando a crer neste Evangelho, nos capacitando dia a dia a viver segundo o que Deus quer para nós, porque o plano dele sim é bom. E aí é justamente isso aqui. Não é por força, não é poder, mas é pelo meu Espírito. Abra sua Bíblia aí em Esdras, não, em Ageu, o profeta anterior a Zacarias, Ageu capítulo 2, versículo de número 3. Ageu 2:3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísses do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo operando na vida da igreja, fazendo com que a igreja, se volte inteiramente para a sua palavra, creia na palavra, sabe, tenha um coração bem firmado, tenha um coração bem colocado, sabe, meus irmãos, para que haja esperança,
uma esperança que não se confunde, uma esperança que faz você caminhar, você lutar sem desanimar, não importam as circunstâncias. A obra, meus irmãos, é pelo Espírito de Deus, é Deus operando em nós. Com o profeta, com o sumo sacerdote Josué, eu vou te limpar, eu vou restaurar, sabe? As pessoas estão acusando vocês. Jesus veio dar vida, a vida abundante. Ele não veio nos acusar, ele veio fazer uma obra de restauração. E a obra de restauração está em justamente nos purificar dos nossos pecados. E aqui o profeta, a Zorobabel, a obra é você compreender que eu trabalho na vida da minha igreja, que eu trabalho no meio da vida da igreja, eu estou presente, e eu estou presente todos os dias, eu ilumino a sua mente e o seu coração. Quando o Espírito Santo opera na vida da pessoa, o Espírito Santo vai capacitá-lo. Capacitar a quê? Capacitá-lo a lutar, a crer. Sabe, meus irmãos, a fé, o justo que vive pela fé é o justo que crê, é aquele que caminha crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verdade. E aí o manso que vai caminhando, sabe, lutando, não deixando as coisas contaminarem, não deixando, sabe, as pessoas influenciarem negativamente, para que a pessoa muitas vezes fique cabisbaixa. A promessa de Deus aqui: eu estou trabalhando na sua vida. Deus está dizendo: eu vou operar na sua vida. Então somente creia, então somente se volte para a palavra de Deus. Então por isso, e não creia nos recursos, não ache que é você, é Deus operando em você. E aí a última questão aqui, meus irmãos, olha só, versículo de número 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta terra, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. A promessa de Deus: eu estou presente na sua vida, eu vou operar, é pelo meu Espírito. E aí, depois de ouvir essa mensagem, aqui, meus irmãos, as mãos de quem? De Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Quem vai fazer o trabalho é Zorobabel. Sabe, meus irmãos, o que acontece aqui é o que acontece com Isaías. Lembra Isaías? Aquela visão de Isaías, capítulo de número 6, quando ele entra no templo, quando ele acha que Deus não está mais no templo, de repente ele chega lá, quem é que está no templo? Deus. E aí ele vê os serafins, os anjos, voando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E aí ele tem aquela visão, meus irmãos. E depois que o anjo coloca tenaz no coração dele, ele fala: eu sou um homem pecador e habito no meio de pessoas pecadoras também, e eu vou desfalecer. Quando ele é tocado, quando ele é restaurado, a quem enviarei? Isaías: envia-me a mim. Sou eu, Deus. O Senhor me restaurou para fazer a tua vontade. O que me importa agora é fazer a tua vontade. Me envia. Sabe, meus irmãos, Moisés, eu sou um gago, eu não tenho condições, eu sou com você. E depois Moisés experimentar o poder de Deus, a graça de Deus. Meus irmãos, depois Moisés deixa de ser gago, ele vai lá falar. Sabe, meus irmãos, quando nós entendemos a palavra, quando nós compreendemos o propósito de Deus, o que Ele quer realizar, Ele quer fazer uma obra de restauração, Ele quer fazer com que o seu coração fique bem firmado, para você, sabe, ser um trabalhador da seara, para que você possa dizer: Senhor Deus, sou eu dentro da minha casa a levar o teu evangelho, sou eu dentro da minha casa para fazer com que as pessoas possam te conhecer, sou eu instrumento de misericórdia, instrumento para que te conheçam a ti. Zorobabel aqui mesmo se torna aqui
instrumento nas mãos de Deus, sabe? O privilégio que Deus nos dá, o privilégio de servi-lo, de trabalhar por Ele. Deus pega o coração, pega Zorobabel numa situação totalmente cabisbaixo ali, meio mochibinha, pega esse homem e diz: eu sou com você, eu não abandonei vocês, eu não larguei vocês de lado, muito pelo contrário, vocês estão aqui é por causa da minha graça, vocês estão aqui é justamente porque eu tenho sustentado vocês. E eu quero dizer para vocês, Zorobabel, que não é a sua capacidade, é pelo meu espírito. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar a obra das suas mãos. Tão somente ser forte, né? Essa palavra foi dada a Josué. Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. A coragem para quê? A coragem de viver o Evangelho, a coragem de profetizar às pessoas a vontade e a verdade de Deus, a coragem de dizer para a sua própria vontade: importa fazer não a minha, mas a tua vontade. Então Deus disse para Josué, disse para ele no chamado dele. E aqui Zorobabel, depois de receber esta revelação, de saber que Deus está presente na vida da sua igreja, de que Deus está iluminando a mente e o coração de cada um, esse Zorobabel aqui, ele sabe que é pelas mãos dele. É como nós, meus irmãos. Deus trabalha através da sua vida. A igreja aqui somos nós, a obra missionária é nossa. E você precisa compreender a importância de você lançar mão ao arado, de você colocar a mão, de viver o Evangelho dentro da sua casa. E você entender que muitas vezes a restauração que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer operar no seu coração com a sua palavra, para que você possa dizer assim: Senhor, me envia, faça com que seja eu, faça com que eu seja um instrumento nas tuas mãos, não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou passando, cumpra a tua promessa na minha vida. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aquele dia 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prosseguiu e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos, Josué, Zorobabel. Não fosse vós que escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. Essa mensagem aqui, meus irmãos, é para fazer com que a igreja possa compreender que não há limites para Deus na sua vida. A promessa dele é operar na sua vida, restaurar você, te ajudar a compreender que não há obstáculo que Deus não possa mudar. Deus quer usar você. A promessa dele de restauração para Zorobabel é uma promessa de que Deus está presente, e nós precisamos dia a dia, meus irmãos, caminhar com esta fé. Deus está presente em nossa vida, nos iluminando. Deus não abandona o seu povo. Deus tem uma aliança para conosco. Muitas vezes nessa aliança o problema não é Deus, o problema sou eu. Quando eu deixo de lado aquilo que pode me fortalecer espiritualmente, quando eu deixo de lado a sua palavra, quando eu deixo de lado cuidar, ter zelo para com a minha vida espiritual. Mas o Deus de promessas, o Deus de alianças, Deus que não mente, como nós cantamos aqui. E eu não combinei com o Alex, ele não sabia que eu ia pregar nesse texto, mas ele sabia de ontem à noite para hoje, né? Que o boletim foi preparado às 10 horas da noite, foi postado no grupo da igreja, para a igreja poder acompanhar a liturgia. Deus de promessas,
o Deus que opera na vida da sua igreja, o Deus que nos faz ficar de pé, que nos ajuda a batalhar e que traz a verdadeira esperança, para que todos nós sejamos instrumento nas suas mãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar a Deus com o hino de número 93, firmeza na fé.